É uma homenagem bonita à perspectiva de, na nossa mesa, anunciarmos a aprovação da PEC 4 de 2022, no tema da desigualdade. Eu preciso introduzir a minha fala, inclusive dialogando com a mesa anterior. A professora Cássia, na resposta à pergunta que a querida Carolina Costa, conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, trouxe, provavelmente da plateia, nos deu uma resposta que pode ter passado desapercebida para a maioria, mas que não é trivial. Apenas 15% das metas do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina estão adimplidas. E provavelmente chegará a 2024 sem que esse patamar seja elevado. Isso é ponto de partida. E retomo uma fala anterior do Fred, secretário municipal de Educação de Recife, dizendo que gerir é estabelecer metas. É absolutamente central lidar com metas. Temos um Plano Nacional de Educação que, no nível nacional, efetivamente alcança um patamar de descumprimento na casa de 80%. Catarina certamente abordará, até porque a campanha nacional pelo direito à educação tem feito esse balanço anual, né, de 80% de descumprimento no território nacional do PNE. Como falar de desigualdade sem considerarmos que o nosso planejamento decenal é solenemente ignorado e descumprido? Para onde está indo o dinheiro da educação, que não para aquilo que pactuamos em 2014? Ora, todos nós, e aqui falo na condição de alguém que está na instância de controle, as mesas que me antecederam me permitem ilustrar do ponto de vista da gestão, do ponto de vista acadêmico. Mas aqui também falo com os colegas promotores. Esse é um terceiro encontro nacional de promotores de justiça que militam na área da educação. Estivemos ontem, inclusive, numa reunião pensando em estratégias de responsabilização. Então, venhamos e convenhamos. Qual é a nossa corresponsabilidade por esse estágio de inadimplemento? Chamo, e aqui me permito, me desculpe, eu vou descer ao nível dos colegas. Essa é uma conversa de nós para nós mesmos. Qual é a nossa cota de responsabilidade por entregarmos, no 8º ano de vigência do PNE, apenas 15% de cumprimento no estado de Santa Catarina? Que tem 2 gigantes defensores da educação, tanto o João, no Ministério Público Estadual, quanto o Gerson Sica, no Tribunal de Contas. Se mesmo um Estado com uma estrutura de controle social pujante, com boa consistência acadêmica para fazer esse diagnóstico, se com instâncias de controle atentas, a gente entrega no 8º ano de vigência apenas 15% de cumprimento das metas, ou, a contrário senso, 85% de descumprimento, aí a gente tem um problema mais sério. Eu tenho que chamar para mim essa corresponsabilidade. Falo como instância de controle que tem que pensar a sério o caminho do dinheiro para cumprir as metas. Se gerir e estabelecer prioridades não é a prioridade do prefeito de ocasião. Não é a prioridade do governador de ocasião. Nós temos leis e que se cumpram. Digo mais, sendo uma lei ordinária, caso se percebesse a impossibilidade do seu cumprimento, que se tivesse a responsabilidade de pactuar alterações. O planejamento, ele é para ser alterado, se necessário for. Nenhum plano é perfeito, ainda mais um plano decenal. São cabíveis revisões periódicas. Agora, por que nós acatamos um descumprimento tão alto, sendo que aí sim, entrando no tema da desigualdade? Nós temos a maioria da população adulta no Brasil, dados da PNAD de 2019, PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, que o IBGE levanta e apresenta. A PNAD de 2019 nos diz que a maioria dos adultos com 24 anos, a partir de 24 anos, ou seja, sobretudo, 25 anos adiante, não concluiu o ensino médio, não concluiu a educação básica obrigatória. Por que eu estou chamando a atenção disso?
os pais das nossas crianças, esses adultos são os pais das crianças que estão na escola agora. São semi-alfabetizados. Esse é o dado número 1 de realidade. Nós só universalizamos a pré-escola e o ensino médio em 31 de dezembro de 2016. Estou falando como órgão de controle. Os prefeitos e os governadores só poderiam ser responsabilizados, nós só poderíamos ingressar com as medidas de controle cabíveis a partir de 1º de janeiro de 2017. Refiro-me ao artigo 6º da emenda 59 de 2009. A pré-escola e o ensino médio só se tornaram exigíveis para todos os fins jurídicos há 5 anos atrás. Há uma dívida histórica e a baixa escolarização dos pais impacta a qualidade da escola. A família é tão importante quanto a escola, não adianta só sobrecarregar a escola. Reconhecer que os pais são semi-alfabetizados, majoritariamente porque nós atrasamos a universalização do ensino médio e também da pré-escola, nos obriga a uma segunda conclusão. Por que não é prioridade a oferta do ensino integral? Meta 6. Por que não trabalhamos consistentemente para a alocação de quaisquer excedentes de aplicação quando existirem? Por que não trabalhamos efetivamente em rastrear essas crianças cujos pais não concluíram o ensino médio, para assegurar que essas crianças sejam os primeiros a receber a oferta do ensino integral? Temos que focar prioridades. A meta 6 nos diz que 25% das crianças até 2024 devem estar no horário integral. 50% das escolas. Estamos muito longe disso. Isso para não falar das creches. E aí me permitam fazer uma declaração que na área da saúde é absolutamente trivial. Você vai nos congressos da área da saúde, até pelo risco de a indústria farmacêutica contaminar a análise técnica dos pesquisadores acadêmicos, eles já começam a falar, logo no início das suas palestras, dizendo do conflito de interesses ou não que porventura tem. Pois eu assumo meu declarado conflito de interesses com a educação pública. Eu me formei em escola pública. Eu fui dependente de bolsa assistencial na Universidade Federal de Minas Gerais. Não fossem os meus professores, eu não teria chegado ao patamar que cheguei. Desde o ensino fundamental até o meu doutorado, efetivamente, só a escola pública. Com esse patamar de desigualdade que certamente a Catarina também vai introduzir. E me permitam trabalhar com os 15% de Santa Catarina de novo. Como é que se aprova com piso de educação formalmente cumprido, 25%, se não se cumpre as metas do PNE? Como é possível que os 25% não sejam lidos também do ponto de vista substantivo? Que dinheiro é esse que está indo, que não revela aderência às metas? Eu vejo prefeituras, tem 82 prefeituras na minha atribuição no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Prefeituras ricas e prefeituras pobres, muito pequenas. Uma delas, por exemplo, São Caetano do Sul. O município de São Caetano do Sul tem a universidade municipal. Aloca recursos do Tesouro para manter a universidade municipal. Mas, concomitantemente, mantém crianças fora da creche. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é claríssima, no artigo 11, inciso 5, em dizer o quê? Que o município só poderá aportar recursos em etapa que não é a sua atribuição, quando cumprir plenamente todas as suas obrigações, com o ensino infantil, no caso, o ensino fundamental. Como o município tem dinheiro, aspas, sobrando para aportar no ensino superior e deixa a criança fora das creches. Municípios que não pagam o piso do magistério, mas pagam transporte de universitários, mas pagam cursinho preparatório de Enem. Como está o cumprimento da meta 6 em relação à ampliação da oferta do horário integral nesses municípios? No Estado. É essa agenda de enfrentamento da desigualdade que a gente tem que pautar pelos órgãos de controle.
Chegamos em 2022 com uma emenda 119 que acata o déficit de aplicação em 2020 e em 2021. E agora temos que correr atrás do prejuízo, buscando não só a correção monetária, porque senão a própria perda inflacionária vai ser empurrada para a comunidade escolar, mas também tendo que apontar onde o dinheiro vai ser aplicado. Caros colegas de tribunais de contas, caros colegas de Ministério Público, trago uma sugestão. Não basta trazer diagnóstico. É preciso, até para poupar o cansaço de quem já passou o dia todo ouvindo várias palestras, sistematizá-las, incorporá-las no esforço de aprendizagem e, quiçá, sair daqui com um dever de casa, para usar a linguagem típica da comunidade escolar. Eu quero encaminhar uma sugestão, como um dever de casa nosso, que o déficit de aplicação da emenda 119, esse que a gente vai buscar a compensação até 2024, seja aplicado na expansão de vagas em creches, mas também na expansão do horário integral. E não só essa compensação, que a gente abra a lupa e enfrente qualquer gasto que não atribuição primordial do município. Ou seja, um município que está aportando recursos no ensino médio, até para apoiar a merenda, apoiar o transporte escolar dos estudantes do ensino médio, e não é atribuição do município. O município que faz escolhas pela compra de material apostilado, quando há o material que vem gratuitamente do Programa Nacional do Livro Didático. Muito obrigada, porque quem está no chão de fábrica da escola sabe o que eu estou falando. São escolhas sobre o que é prioridade real ou não. Comprar material apostilado quando há oferta gratuita do Programa Nacional do Livro Didático é escolher frustrar a oferta de vagas em horário integral. É o que em economia se chama custo de oportunidade. Comprar material apostilado quando há oferta do material que vem gratuitamente do Programa Nacional do Livro Didático é escolher não ampliar vagas em creche. É escolher manter a iniquidade. Porque estamos falando de desigualdade no nível da escolha de para onde vai o dinheiro. Cláudio, Terrão. Cada um de nós, João, tem que analisar os números do orçamento com aquele olhar de que se esse dinheiro está indo para cá, ele está fazendo falta ali. Não são escolhas discricionárias no sentido de que é indiferente jurídico. Indiferente jurídico é se você tivesse, de fato, plenamente atendido o próprio PNE. Um Estado que só tem 15% de atingimento das metas não tem o direito de escolher pegar material apostilado em detrimento do material gratuito. Ao custo de milhares de crianças fora de creche, ao custo da deficiência na oferta do horário integral. E vou retomar a linha inicial que trouxe. Pais semi-alfabetizados não conseguem estimular suficientemente na primeira infância a criança. Os estudos todos nos trazem a perspectiva, inclusive neurológica, de que a primeira infância é extraordinariamente relevante, até para a alfabetização na idade certa. Se é preciso priorizar, que a gente faça essa triagem da aplicação dos recursos para ampliar a oferta de vagas em creches no horário integral, refiro-me em especial à meta 1 e à meta 6 do PNE, rechaçando qualquer aplicação de recursos, rechaçando, por presumidamente legítima, qualquer aplicação de recursos que não tenha clareza em relação ao cumprimento do dever de atingimento desses patamares fixados na Lei 13.005 de 2014, lei essa que tem assento constitucional no artigo 214. A Lei do Plano Nacional de Educação vincula o caminho do PISA em educação e dos recursos do Fundeb. Se o pai e a mãe semi-alfabetizados não têm capacidade de estimular intelectualmente os seus filhos da forma como seria adequada, ou, na verdade, essa é a maior desigualdade estrutural que a gente tem na comunidade escolar, a escola sozinha não é capaz de superar esse déficit, a menos que a gente amplie o investimento. Me dá ojeriza quando esses analistas econômicos dizem que a gente aplica demais em educação.
Marcos Mendes, outro dia, escreveu na Folha dizendo que o gasto em educação é ineficiente, que se ampliou o gasto em educação, mas é um gasto ineficiente. Gastei um tempo considerável no Twitter, respondendo a vários analistas que corroboraram a tese dele, inclusive no próprio Twitter do Marcos Mendes, eu fui dizer exatamente essa perspectiva histórica. Não dá para afirmar que o gasto em educação no Brasil é excessivo e ineficiente, porque só tem 5 anos que universalizamos a pré-escola e o ensino médio. Esse atraso histórico é oneroso, essa é a nossa maior dívida. Assim, considerando o patamar de dívida histórica, assim considerando a maioria da população adulta, que sequer entende bem o que lê, não formou nem o ensino médio, como se espera que a escola sozinha, com apenas 3 horas praticamente de aula, entregue uma alfabetização na idade certa, aos 8 anos, sem mais recursos, sem efetiva valorização do magistério? Para falar de desigualdade, a gente vai ter que reconhecer o atraso histórico em que nos encontramos. Para falar de desigualdade, a gente vai ter que falar porque prefeitos não cumprem efetivamente o Plano Nacional de Educação, porque os estados ainda embutem inativos no cômputo do PIS em educação. É uma disputa estrutural. Cada centavo nos conta. E aqui eu trago uma tese. A sugestão é ordenar prioridades, na linha do que o Fred já falava, inclusive a partir da experiência exitosa de Sobral, que ao longo de várias gestões se manteve coerente com o projeto inicial. Ora, o Plano Nacional de Educação era um projeto de médio prazo. Claramente definiu o que tinha que ser feito e em quanto tempo a ser feito. Dava tarefas aos vários níveis da federação. Pois bem, o que lhes trago de sugestão é que a gente refute quaisquer despesas discricionárias. Aqui tem um pouco de teoria jurídica, mas é preciso fazê-lo. Ninguém aqui vai conseguir disputar a alocação adequada do orçamento, a alocação adequada no ciclo orçamentário, se não manejar essa linguagem, inclusive para refutar essas despesas, como eu disse, do transporte universitários, do cursinho preparatório de Enem, do material apostilado, o assédio de fornecedor. Prefeitura que quer embutir no dinheiro da educação o pagamento da conta de luz da prefeitura inteira, a compra de material de escritório da prefeitura inteira. Então, para refutar esse tipo de desvio, a gente precisa suscitar uma tese nuclear. Já caminhando para a conclusão, porque já me foi informada a placa do limite temporal e eu gostaria muito também de dialogar com a Catarina. A perspectiva que trago é despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento de obrigação de fazer. Despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento de obrigação de fazer, definida pelo planejamento setorial da política pública, como as metas do PNE são. Cada uma das metas são obrigações claras de fazer, tem conteúdo bastante objetivo, são irrefutáveis, são presumidamente ilegítimas. As despesas discricionárias contrastadas com o inadimplemento de obrigação de fazer, do planejamento da política pública, aquelas despesas discricionárias são presumidamente legítimas. Podemos impugná-las. Isso lembra, apenas para ilustrar, o caso de Teolândia, na Bahia. Uma ação civil pública belíssima dos colegas do Ministério Público Estadual de lá, questionou a realização de shows que consumiram um volume superior ao gasto em saúde do ano anterior. Um município que formalmente estava em situação de calamidade por chuvas, que chegou a pedir doações privadas via Pix e tudo mais, gastou um volume vultuoso de recursos para fazer a festa da banana. Vocês se lembram desse caso? A primeira instância deu a decisão favorável à demanda do Ministério Público Estadual. A segunda instância cassou a decisão liminar. STJ restabeleceu a interpretação do que é prioridade. Não há como fixar a prioridade nuclear da educação. E todas as propostas pedagógicas de fortalecimento da carreira docente, de valorização efetiva, de nossa capacidade de sanar esse déficit histórico, de enfrentar a desigualdade estrutural de um país majoritariamente semi-alfabetizado
E depois ainda falar que a culpa é da escola, que a escola é ineficiente, que o gasto é mal feito. Se a gente não enfrentar as despesas discricionárias que passam à frente do cumprimento tempestivo das metas do PNE. Quaisquer despesas discricionárias, como contratação de comissionados, como renúncias fiscais, como festividades, como transporte de universitários, cursinho preparatório de Enem, compra do material apostilado do programa, ao invés do Programa Nacional do Livro Didático. Quaisquer despesas que o prefeito alegue que é uma escolha política dele, merecem ser constrangidas, no mínimo, com esse dever de motivação. Quando eu digo são presumidamente irregulares, é exatamente para impor o dever de motivar. E, professora Cássia, não se constranja. O diagnóstico de que só 15% foi atingido no Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, infelizmente, não é um dado de realidade exclusivo desse Estado. São Paulo, vergonhosamente, tem muita pujança econômica, mas desvia 3 bilhões por ano do Fundeb para cobrir passivo de nativos, passivo previdenciário. O Estado de São Paulo, que recentemente fez uma avaliação do estágio dos alunos do ensino médio, percebeu que os seus alunos saem da rede pública estadual, do 3º ano do 2º grau, com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Vocês têm noção do que é desigualdade real? O jovem sai do ensino médio com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Ou a gente disputa a ampliação do horário integral, ou a gente disputa a oferta efetiva das vagas em creche, ou os prefeitos e os governadores vão inventar prioridades acessórias. Vão inventar uma festividade, vão inventar despesas com publicidade, contratações temporárias, ampliação de cargos comissionados e outros gastos equivocados, sem sequer serem constrangidos a motivar. Ordenar prioridades é o desafio da nossa democracia hoje. O orçamento secreto, as várias denúncias de desvio de recursos públicos, comprar kit de robótica em escola que sequer tem água tratada, indicam que a gente está desafiando algo mais profundo. Para encerrar, até porque já me foi enviada várias placas. Ah, moço, você me deixa nervosa. Ele vai enviando plaquinha, vai enviando. Sabe qual que é a lógica em direito? É contingenciamento. Você vai me contingenciando o tempo. Nossa Senhora. Tá doido, moço. Não, sabe a taquicardia? Sabe a taquicardia? Ele manda a plaquinha, 10 minutos, depois 5 minutos, depois 2 minutos. Aí depois me dá mais 10 minutos, aí meu coração... Isso quebra meu planejamento de aula. Moço de Deus. Não, aqui o Gerson, usando a linguagem técnica, é um crédito adicional suplementar. Tá bom. Ufa. Não, eu estava sustentando uma tese importante no sentido de que o orçamento é o lugar nuclear da democracia, e eu ia retomar um precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal alguns anos atrás, em que o ministro Carlos Aires Brito, numa fala brilhante, e ele é um poeta, né? Ele se aposentou e é um grande poeta, ele conseguia resumir conceitos complexos do direito de forma mais próxima. O ministro Carlos Aires Brito, na DI 4048, ele trouxe uma perspectiva que nós usualmente não temos clareza. Ele dizia, abaixo da Constituição, a lei mais importante da República é a lei de orçamento. Quem está na comunidade escolar sabe que o piso da educação precisa ser aplicado conforme o PNE. Mas o secretário municipal de Fazenda e o prefeito não querem que isso aconteça. O secretário municipal de Fazenda e o prefeito, por vezes, estabelecem outras prioridades em detrimento do planejamento educacional. Quando o ministro Aires Brito dizia que a lei de orçamento é a segunda lei mais importante da República, ele nos estabelecia um caminho de densificação constitucional a cada LOA, a cada lei de diretrizes orçamentárias. E eu lhes peço, já que passou a PEC 4 de 2022 em primeiro turno,
e que vai haver a regulamentação do ICMS cidadão. Mas não apenas isso. Que investiguem que estágio é esse que entrega, neste momento tão bonito, ICMS educacional, ainda num patamar tão alto de descumprimento do PNE, do Plano Estadual de Educação. Não é possível comemorar a vinda de mais um parâmetro premial se sequer o básico é feito. Eu me preocupo muito com o risco de a gente, às vezes, aceitar, né? Não, de a gente, às vezes, aceitar o teto de gesso quando os pilares estruturais estão corroídos. Governadores certamente tenderão, caso façam projetos de lei de afogadilho, a inventar indicadores que não necessariamente correspondem à base da essência do PNE. Esse é o meu temor. Nos estados onde não há o ICMS educacional, cumprir de afogadilho a exigência da emenda do Fundeb pode ser um risco de fraudes adicionais. Isso é um temor muito consistente, porque também estamos à véspera do processo eleitoral nacional e estadual. Fazer para inglês ver, para acomodar desvios já ocorridos e que podem voltar a ocorrer, é um risco muito consistente. Então, se o orçamento é o lugar de concretização dos direitos fundamentais, se o piso da educação e os próprios recursos do Fundeb não cumprirem primordialmente as metas e estratégias do PNE, a gente não está sabendo identificar prioridades. Eu só peço que cuidemos, em especial, de duas. Todas as demais são relevantes. Mas, nesse momento de foco, para recuperar a desigualdade histórica de uma maioria da população adulta semi-alfabetizada, ampliar a oferta de vagas em creche, ampliar a oferta de vagas em horário integral. Ainda que me tenha sido concedido um crédito adicional suplementar de 10 minutos, não vou esgotá-lo, porque quero ouvir a Catarina e dialogar com vocês. É uma alegria imensa falar na qualidade de membro do controle, mas também de alguém que a vida inteira esteve na escola pública. Minha mãe achava, quando eu concluí o 2º grau, que era arriscado demais, dadas as nossas condições muito humildes, que eu pretendesse ir para a universidade. Não tinha condições de sobrevivência, a universidade eu ia demandar muita assistência estudantil, ela achava que eu devia ser balconista da padaria perto dela. Quem me abriu o horizonte foi meu professor de História. Eu admiro e louvo os professores que alargam o horizonte de expectativas dos estudantes. Aqui estou hoje, com vontade de lutar ao lado das instâncias de controle, porque instância de controle sou, mas também docente há muitos anos, porque é um professor de História. Quando eu estava na 7ª série do ensino fundamental, viu em mim a pujança do que eu poderia vir a ser, mas a minha mãe, que só tinha 4ª série do ensino fundamental, jamais me alcançaria. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Uhul.